Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e a gente vai trabalhar com a aula de hoje, né, que é a aula de gestão ambiental. É uma área complementar nos conceitos de sustentabilidade. Quando a gente fala sobre gestão ambiental, né, nós estamos abordando aí uma questão que é relativamente nova para os técnicos de segurança. Entretanto, as empresas aí, e consequentemente os exemplos que a gente acaba encontrando nas empresas, das empresas atuais, as empresas que procuram trabalhar de maneira séria, de maneira coerente, elas pretendem trabalhar aí com o gerenciamento dos seus resíduos e, consequentemente, com uma preocupação ao meio ambiente. Então, falando sobre gestão ambiental, eu preciso entender um pouco, né, qual que é o conceito de gestão e, primeiramente, né, saber o que o técnico de segurança pode fazer enquanto profissional, né, da área e atuando também no segmento aí com foco ambiental. Então, uma pequena definição aqui de gestão ambiental é que é um conjunto de qualquer nível, né, de complexidade de pessoas, recursos políticos e também procedimentos que vão integrar de uma maneira organizada para certificar o resultado de um trabalho com eficácia dentro de um determinado nível de tolerância, né? Então, essa definição de gerenciamento e gestão ambiental. E, de certa forma, quando a gente fala sobre o nível de complexidade de pessoas, recursos, políticos e procedimentos, percebam que a gente está falando sobre um sistema, né? Um sistema de trabalho, por exemplo, ele vai ter ali que contar com pessoas, né, com trabalhadores, com mão de obras. Esses trabalhadores vão precisar de recursos, né? Esses recursos serão as matérias-primas, serão maquinários, serão as máquinas, serão as ferramentas de trabalho. E, de certa forma, também haverá ali os seus procedimentos, né, de como realizar cada atividade e também as políticas aqui, né, que na verdade, quando a gente fala sobre política, algumas pessoas até fecham os olhos, viram um pouco o rosto aí, não gostam de falar sobre política, mas não é sobre o sistema político brasileiro. Nós estamos falando sobre um determinado procedimento a ser adequado, a ser implantado. E a política, ela de certa forma fala sobre um documento que tem que ser firmado entre a empresa e a comunidade, para que a empresa garanta a comunidade ali, e a comunidade se certifique, né, assegure ambos os lados ali, que haverá uma preservação do seu meio ambiente. E de certa forma, as empresas elas procuram implantar um sistema de gestão ambiental, focando sempre aí para trabalhar de maneira mais organizada, trabalhar aí com uma destinação correta dos seus resíduos, né, utilizar ele de maneira mais produtiva, né, que não gere muitas despesas também para a empresa. Afinal de contas, um resíduo, né, mal destinado ali, significa que uma mão de obra não foi treinada e que muito provavelmente, né, a empresa está gastando ali com a matéria-prima de um modo incoerente. E após, né, toda essa modificação dentro da empresa, a empresa pode submeter o seu trabalho, pode submeter o seu sistema de gestão a uma certificação, né, que a gente está abordando aqui durante a unidade curricular número 12, que é justamente trabalhar com foco na gestão integrada e documentações que vão favorecer as empresas no que diz respeito à qualidade, a meio ambiente, a responsabilidade social e saúde e segurança do trabalhador. E todos esses certificados, as empresas não vão implantar simplesmente por serem boazinhas ou se muito provavelmente serem focadas ali em, em atender a comunidade. As empresas vão implantar porque isso gera recurso financeiro, tá? E isso gera também clientes. Então, de certa forma, é interessante para a empresa a implantação desses certificações, tanto ambiental, como de qualidade, como de responsabilidade social, e com foco aí também no meio ambiente. Quando a gente fala então sobre gestão ambiental, né, denomina-se aí vários sistemas de gerência, né, que vão englobar a qualidade, a segurança, a saúde ocupacional, né, então a segurança e saúde do trabalhador,
A responsabilidade social, que nós já abordamos, já falamos sobre essa aula aqui, sobre esse tema, e vamos falar especificamente sobre o meio ambiente, que o intuito, né, da gestão ambiental é permitir aí garantir sempre a melhoria contínua, né? Lembra dessa palavra que eu citei diversas vezes aí para vocês na aula de responsabilidade social e de qualidade, né? E vai garantir aí, então, a melhoria contínua dos seus processos, projetos, serviços e produtos consequentemente. Quando a gente fala sobre melhoria contínua, é um conceito da área de gestão que busca aí efetivamente trabalhar, né, sempre para melhorar os seus processos, seus produtos, através de uma sistemática muito bem definida. Eu acredito, né, que todo dia a gente acorda aí podendo fazer um melhor nas nossas vidas, né? Se a gente teve um dia ruim ontem, né, o hoje vai ser bom e o de amanhã pode ser ainda melhor. Mas no caso da melhoria contínua, as empresas elas realizam essa implantação das suas certificações, dos seus sistemas de gestão com esse mesmo foco. Hoje a empresa ela vai destinar 1 tonelada de resíduos para o meio ambiente. Isso não é uma melhoria contínua. Mas se no dia seguinte a empresa destinar 100 quilos de resíduos para o meio ambiente, houve aí, né, teve uma melhoria contínua, diminuiu de 1 tonelada para 100 quilos. E daqui a 10, 15 anos a empresa vai destinar somente 10 quilos de resíduo para o meio ambiente. Poxa, houve uma crescente, né? Houve uma decrescente, na verdade, né? Houve uma caída aí de 1 tonelada, 100 quilos e 10 quilos de resíduos para o meio ambiente. Então, esse é o foco, né, de trabalhar com melhoria contínua. Estamos fazendo o possível, estamos fazendo o melhor, mas amanhã a gente pode fazer ainda melhor, seja para os processos, seja para projetos, serviços e produtos. A gente fala sobre a gestão da qualidade, né, consiste na administração. Toda vez que a gente fala sobre qualidade, nós estamos falando sobre gestão, né, dos processos e dos produtos que a empresa ela vai realizar. Seja uma organização, uma empresa, e a forma que ela vai conduzir os seus negócios para satisfazer os clientes internos e externos. Também chamado aqui, que a gente falou lá nas aulas de responsabilidade social, de stakeholders, né? Sendo os acionistas, sendo os fornecedores, sendo então os funcionários, que são os clientes internos, sendo os familiares dos funcionários, que também dependem, né, consequentemente, do trabalho daquele membro da sua família que atua naquela empresa, sendo ali os acionistas da empresa, sendo ali os fornecedores, sendo a comunidade que ela está inserida, sendo ali o próprio meio ambiente, né? E além de tudo, todas as pessoas envolvidas naquela empresa. Esses clientes internos e externos, eles fazem parte aí do que a gente chama de stakeholders, que na tradução literal aí significa partes interessadas. Então, toda vez que a gente olhar aí um documento de certificação ambiental que aborde, né, a palavra clientes externos e internos, nós estaremos falando, obviamente, aí sobre as partes interessadas. Já a segurança e saúde ocupacional, quando a gente fala sobre a gestão, a gente está falando sobre a administração do planejamento, né, controlando aí a execução do trabalho, né, um foco no processo, as etapas de um trabalho, como ele ocorre, né, não somente no dia a dia do trabalho, né, se o trabalhador está fazendo uso de determinado equipamento de proteção ou não, mas o foco nosso, enquanto profissionais da segurança e saúde do trabalho, é observar aí o processo, se o processo está sendo realizado de maneira segura, que vai resultar na prevenção e, consequentemente, aí, extinguir, né, os acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais. Então, esse foco da segurança e saúde ocupacional será aí voltado, né, a certificações, entre elas, né, a ISO 45001, né, ou a OHSAS 18001, a BS 8800, que são normas britânicas e consequentemente, aí, normas americanas, que são implantadas, né, europeias ou americanas, que são implantadas para garantir a saúde e segurança do trabalhador. Assim como a gente tem lá a ISO 9000, que fala sobre
qualidade dos processos e dos produtos de uma empresa. A responsabilidade social, nós falamos na aula passada, né, que a gente tem aí a NBR, né, 16.001, que fala sobre responsabilidade social. Nós temos a SA 8800, que fala ali basicamente sobre responsabilidade social, também é uma outra norma, né? Então, essas normas de responsabilidade social também podem ser certificadas, assim como as demais de qualidade, segurança e saúde do trabalhador, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui sobre o meio ambiente. A responsabilidade social, ela vai consistir no que a gente encontra aí nos aspectos que vão auxiliar a empresa a fornecer aos colaboradores, né, aos empregados, aos funcionários, um tratamento leal, um ambiente adequado e, consequentemente, uma remuneração justa, né? Então, uma premissa, aí são 3 pilares para que o trabalho ocorra, né, de maneira com responsabilidade social. Tratamento leal a todos os funcionários, um ambiente adequado de trabalho e uma remuneração justa no que diz respeito a um salário base, né, para todos os trabalhadores. A responsabilidade social ainda, né, prevê que a empresa ela retire ali parte do seu lucro, né, parte do seu faturamento, para que seja revertido em ações de responsabilidade social. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, de responsabilidade social, evitando as comparações ali de assistencialismo, né, ou atividades que podem ser realizadas a qualquer momento por qualquer pessoa, né, como voluntariado, né, que não precisam necessariamente fazer vínculo de trabalho ou vínculo com alguma empresa, né? Se você quiser fazer uma doação aí do seu próprio bolso ou retirar itens da sua casa que você não utiliza mais e reverter para a comunidade, isso é assistencialismo, isso é doação. No caso da responsabilidade social, né, a gente falou isso lá na aula passada, a empresa ela retira parte do seu lucro porque ela investe em uma fundação, ela investe num instituto que pode ser, inclusive, do próprio ramo de negócio, o próprio ramo de atuação dessa empresa. Já a gestão ambiental, né, que é o foco da aula de hoje, ela consiste no modelo administrativo, né, então muda aí o formato de pensamento, né, da empresa. A empresa ela vai ter que tomar suas decisões administrativas com foco no meio ambiente. Também consiste no modelo produtivo de gerir o negócio com aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente avaliar melhor essa frase, né? Produtivo de gerir o negócio com aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Toda vez que a gente falar de gerir um negócio, a gestão desse negócio, né, a gestão desse trabalho, a gestão dessa empresa, dessa organização, nós estamos falando, consequentemente, do ambiente de trabalho, né, naturalmente, estaremos falando também que a gestão dessa empresa deve procurar ali mudar o seu pensamento, né? A mudança de cultura, a mudança de pensamento, percebam que leva tempo, demanda impacto, demanda aspecto, demanda certamente ali uma mudança de pensamento de todos os envolvidos, seja os trabalhadores da empresa, seja a direção da empresa, seja a comunidade, os fornecedores, o cliente interno, o cliente externo, os acionistas e por aí vai. Então, todas as partes interessadas, todos os stakeholders, no momento em que eles devem procurar ali um modelo administrativo e gerir o negócio com aproveitamento sustentável dos recursos naturais, certamente haverá uma mudança de cultura para o bem, né? Uma mudança de cultura que a gente vai observar que haverá ali certamente um aproveitamento melhor dos recursos naturais com uma diminuição significativa dos resíduos ambientais ao meio ambiente. Quando se fala, então, na gestão ambiental e tudo o que é relacionado ao meio ambiente, a palavra sustentável, né, ela tem tomado grande proporção, porque tudo hoje a gente busca ali, desde os anos 92, mais ou menos, busca seguir ali o princípio da sustentabilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas é legal a gente já fazer esse link. Então, através de condutas e procedimentos de avaliação continuada, né? Lembra que eu falei da melhoria contínua? Aqui continua, avaliação continuada, né? Então, também é uma avaliação ou a melhoria contínua,
é o foco da gente sempre avaliar os nossos processos ao longo dos anos ali, para ver o que pode ser melhorado. Medindo os interesses e conflitos socioeconômicos, né? Ou, obviamente, quando há alterações econômicas, né? Focando ali simplesmente no impacto ambiental, muita gente vai pensar, poxa, mas eu estou gastando dinheiro para destinar resíduo. Joga em qualquer lugar ali, deixa na praça, deixa no terreno, né? Ninguém está vendo mesmo, né? Não pode queimar essa folha, essa palha aí, pode queimar esse plástico, ninguém vai ver, ninguém vai observar. Vamos tomar decisão mais prática, né? E a menos sábia, né? Geralmente. Então, quando a gente fala sobre esses impactos aí, esses conflitos socioambientais, naturalmente que as empresas elas devem repensar o seu pensamento, como a gente falou lá na aula de conceitos de sustentabilidade. Utilizando, então, os parâmetros e técnicas de sustentabilidade. A gente vai ter uma aula novamente aqui na semana que vem para falar mais sobre isso, mas a gente vai determinar aí que a sustentabilidade, basicamente, é que a empresa ela tome decisões ambientalmente corretas, né, atendendo o meio ambiente de trabalho, socialmente justas, né, e economicamente viáveis, né? Então, quando a gente fala ali do ambiente de trabalho, naturalmente, quando a gente fala sobre a sustentabilidade, nós estamos falando, então, com o foco, né, da percepção ambiental, que ela tem que ser ambientalmente correta. O meio ambiente, ele não aceita, né? Percebam aí que nos últimos anos a gente tem visto o calor excessivo nas cidades, né? Principalmente na nossa, né? Mas em outras cidades que não fazia calor, está fazendo. O meio ambiente ele não tolera esse tipo de degradação, né? Ela vai gerar um impacto futuro, assim como as águas, né? Em determinados locais eles têm diminuído, a natureza, né, a água que é pura em alguns ambientes aí, ela está se tornando uma água imprópria para o uso, né, e alguns animais aí têm desaparecido também do nosso planeta Terra. Quando a gente fala ainda da questão do ambientalmente correto, né, percebam que tudo, né, para a gente produzir, a gente precisa de matéria-prima. E se a matéria-prima ela vem do meio ambiente, se eu não fazer ali, não utilizar com sabedoria, amanhã essa matéria-prima ela pode deixar de existir. Além da questão do ambientalmente correto, vamos pensar aqui na segunda hipótese, que é o socialmente, né, socialmente viável, né? Desculpa, economicamente viável. Não adianta a gente focar no meio ambiente e a empresa depois ela ter prejuízos financeiros por causa de uma destinação de resíduo, por causa de uma destinação de uma matéria-prima, né, mal aproveitada. Então, quando a gente fala de ser ambientalmente correto, economicamente viável e ainda nós temos o socialmente justo, é o tripé, né, da sustentabilidade, são as três técnicas básicas da sustentabilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas é legal a gente já ter esse link aqui. Então, a gestão ambiental são diretrizes e atividades sistemáticas, né? Então, a gente precisa ter um sistema para que ocorram essas diretrizes, essas bases, né? Diretrizes são bases, são orientações que a empresa ela vai adotar, e as atividades devem ocorrer de uma maneira sistematizada com o objetivo para obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, seja ali reduzindo ou eliminando os danos, né, provocados, seja evitando que estes ocorram. Então, toda vez que a gente falar ali sobre diretrizes de um sistema de gestão ambiental, são técnicas, são bases, são diretrizes, são orientações, né, que consequentemente vão ocorrer dentro de uma atividade sistematizada, que por sua vez o objetivo é obter ali efeitos positivos sobre o meio ambiente, né, com foco no meio ambiente, reduzindo ou eliminando os danos que eles vão, provavelmente ali, serão evitados, né, para que eles não venham, ou que eles não venham ocorrer. A intenção preliminar da gestão ambiental, né, ela está ali no uso, né, no desenvolvimento sustentável, primeiramente, né, o desenvolvimento da sustentabilidade, o uso sustentável,
dos recursos ambientais, o uso racional, né, o uso racional aqui dos recursos naturais. Então, pensar com bastante parcimônia, com bastante cautela, né, como vai ser a utilização desses recursos naturais e, por sua vez, a economia e o meio ambiente como parte das suas decisões. Então, quando há esse conflito aqui da economia com o meio ambiente, né, o que deve prevalecer aqui não é o valor financeiro, mas sim o impacto financeiro que isso pode causar com o meio ambiente. Quando a gente fala sobre impacto e aspecto, eu gosto de fazer essa comparação, né, que a gente tem ali a água, o ar, né, as plantações, né, tudo que a gente tem no meio ambiente é o aspecto, né, tudo que já está ali, que ele deve ser usado como sabedoria, deve ser usado de maneira coerente. Já que se isso não for utilizado, né, isso vai gerar não for usado de uma maneira coerente, haverá um impacto ambiental ao meio ambiente, e isso certamente vai causar danos ali à economia e, sem sombra de dúvida, de maneira irreversível ao meio ambiente. Uma cronologia aqui, o histórico, né? No século XX, né, até o 1972 aqui, houve uma fase inicial, né, da preocupação com o meio ambiente, com uma abordagem pontual. Então, por exemplo, tinha um vazamento de óleo, tinha um vazamento de gás, uma queima de um produto, né, e a empresa ela era punida, né, baseado ali num sistema de remuneração, né? Então, a punição era paga tantos R$ 1.000 aí, e a gente desvincula, né, o processo do desenvolvimento. Esquece, amanhã se você queimar de novo, eu volto aqui e multo você novamente. Então, o foco era basicamente esse. De 72 até 92, buscou aí um meio termo, né? Ou o meio ambiente ou o desenvolve. Até nesse período aqui, as empresas elas fecharam ali o que elas chamavam de chaminés, né? O teto das empresas eram representados por chaminés. Foi chamada uma era chamada End of Pipes, né? Que a gente falou sobre isso na aula de sustentabilidade, mas para a gente recordar, quando a gente fala sobre essas chaminés, elas representam, né, representavam nessa época um sinal, né, simbólico ali de poder. Uma empresa emitindo fumaça ali, saindo fumaça pela chaminé, demonstrava basicamente que a empresa estava produzindo e que a empresa ela estava acertando, né, no seu, no, na condução dos seus negócios. Então, uma empresa pujante, uma empresa que está produzindo de maneira correta, ela tem que soltar ali aquela fumaça, né, para mostrar que ela está produtiva. E aí muita gente vai recordar, né, que a gente falou sobre isso também na aula de sustentabilidade. Nós temos aqui na cidade uma indústria, essa indústria ela solta ali uma fumacinha branca, né, durante o determinado horário, né, do dia aqui, geralmente no final da tarde. Essa fumaça branca, ela significa que ela passou por uma filtragem, né, eliminando boa parte, né, não estamos falando que ela é totalmente pura, né, mas ela eliminou boa parte das impurezas do processo, né, através de um sistema de filtros, né, para que depois ela fosse emitida à atmosfera. Haverá impacto? Sem sombra de dúvida, mas um impacto bem menor do que se fosse, por exemplo, monóxido de carbono, né, ou se fosse dióxido de carbono, que é a união ali de uma queima de madeira, de uma queima de produtos inflamáveis, uma queima de plástico, por exemplo, né, ou de qualquer material ali derivado do petróleo. E a partir de 93 começou então o desenvolvimento sustentável, né, das organizações. Esse desenvolvimento sustentável, né, trabalha com o foco da base da sustentabilidade. Ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. São as três etapas aí de todo e qualquer processo. Eu vou fabricar um refrigerante, a empresa vai fabricar lá um refrigerante. Ela vai lembrar que ela vai precisar de água, que é um recurso
que vem da natureza, ainda não existe hoje uma fórmula da água, né? Até existem estudos avançados nesse sentido, mas a mesma água que nós temos hoje, nós tínhamos lá no período, né, do começo da Terra, né? Para quem acredita, que é o meu caso, quem acredita na criação. Então, desde que começou, o que mudou, obviamente, que foi filtrada através de placas tectônicas, através de rochedos, através das próprias placas terrestres. O ar que nós temos aqui é o mesmo ar também. Ele não é renovado, não existe uma fábrica de ar, né? O que existe aí são plantas mais bem determinadas, né? Inclusive quebrando aquela conotação que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia é responsável, né? Sabe-se hoje que as algas marinhas, elas produzem mais oxigênio do que as próprias árvores. Então, as algas marinhas, assim como também a Amazônia, elas são responsáveis por produzir o oxigênio, né? E não me perguntem, né, mas por que os peixes eles não respiram ali aquele próprio oxigênio? Eles respiram de uma outra forma, mas isso é uma característica biológica, né? E o solo que nós temos também é o mesmo, né? Não existe uma fábrica de solo, né? O que existe é a mesma terra e essa terra precisa ser renovada, precisa ser utilizada com preceitos da sustentabilidade. Por isso que a gente vê ali ao longo do tempo, uma usina de cana, por exemplo, ela retira, né, aquela cana, né, ela retira aquela parte da plantação e ela volta fazendo depois um reuso da terra, né? Sendo ou através de fertilizantes para que aquela terra volte a ter um adubo específico, né? Por isso que ele remexe naquela terra, né? Ela faz aquele preparo de solo para que ela consiga utilizar uma parte de baixo e assim fazendo um desenvolvimento sustentável. Mas falando então na segurança do trabalho, né, qual que é o papel do técnico de segurança no desenvolvimento sustentável? A gente vai ver isso ao longo da aula, mas é legal a gente pensar que a nossa atividade também gera impacto ao meio ambiente, né? Por final de contas, se a gente lida com EPIs, com equipamentos de proteção individual, certamente a destinação desse EPI em um local não apropriado, isso vai gerar um resíduo ao meio ambiente. Um acidente de trabalho que há ali um derramamento de óleo, né? Esse derramamento de óleo ou de qualquer produto químico, haverá certamente um impacto ambiental, um início de um incêndio, né? Aproveitando aí esse produto inflamável, esse líquido químico aí, certamente haverá um impacto muito grande, por isso que a gente vai trabalhar com a preservação da vida, né, da saúde do trabalhador, dos acidentes de trabalho e também com os impactos ambientais. Para isso é necessário constituir, então, uma política ambiental, né? Como a gente falou lá no início, quando a gente fala sobre política, né, muita gente já imagina que está chegando o período de eleições, já imagina determinado político aí, mas a política nada mais é do que um documento firmado, né, como se fosse um contrato entre a empresa e o meio ambiente, né, no qual a empresa se compromete em ser responsável em fazer o uso racional dos recursos naturais, né, com foco ali no desenvolvimento sustentável. Constitui, então, uma declaração, né, uma autodeclaração, né, uma declaração da empresa, buscando princípios e intenções em relação ao seu desempenho ambiental, e que devem nortear, né, deve ser ali a bússola, né, norteadora no planejamento de ações e o estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais. Esse trecho, né, da política ambiental eu retirei lá da ISO 14001, né, a mais recente, agora de 2015, né, que não houve nenhuma alteração até então, que fala sobre a política ambiental. Política ambiental é o a pontapé inicial para uma empresa criar o sistema de gestão ambiental. Então, a empresa ela escreve uma política ambiental e depois ela começa a criar ações ali que vão poder certificar a empresa em relação à ISO 14001. Quando a gente fala sobre política ambiental, eu trouxe aqui um exemplo para vocês,
de uma empresa, né? Eu não conheço essa empresa, é uma usina, e aí ela firma, né, esse documento, né? Por isso que vocês vão encontrar essa política ambiental aqui, geralmente, né, nas recepções das empresas, em alguns setores de determinadas empresas que vocês podem estar futuramente aí trabalhando ou, consequentemente, atuando. E a política ambiental, ela traz ali a sua autodeclaração, né? Então, no caso, essa empresa aqui, ela assume, né, publicamente, esse documento ele é público, esse documento ele está ali dentro da empresa, mas a empresa, geralmente, ela publica isso no seu site institucional, no site da empresa, ela faz uma celebração aí para poder assinar esse documento, e aí trouxe aí apenas quatro frases, né, quatro itens, quatro descrições que são extremamente eficazes se a empresa mudar realmente seu pensamento socioeconômico e, consequentemente, se ela alterar ali a sua visão em relação ao meio ambiente. O primeiro tópico que vocês podem ver aqui já fala sobre a necessidade de melhorar continuamente o seu sistema de gestão ambiental. Então, o primeiro compromisso que ela assume é que se eles atenderem ali, se eles chegarem num nível de excelência, eles vão tentar melhorar continuamente o seu sistema de gestão ambiental. Caso eles atendam, né, metas e específicas do meio ambiente, o ano seguinte eles não vão tentar chegar na mesma meta, eles vão tentar melhorar essa meta, então vão tentar melhorar os seus índices relacionados ao meio ambiente. O segundo item é assegurar o atendimento da legislação ambiental aplicável, né, que aqui, vou ser bem honesto com vocês, existem bastante leis ambientais, né, hoje existe um código ambiental específico, né, uma legislação, existe também o direito ambiental e existe também um conflito ali com o direito empresarial, né, então a empresa ela precisa ter uma equipe ali que estude a legislação ambiental e a oriente, né, em relação de como que o meio ambiente deve ser tratado, com foco também na legislação ambiental aplicável. Não só as normas nacionais, não só o direito nacional, mas também o internacional, se o foco da empresa é futuramente ele buscar parceiros internacionais de compra, de venda, né, e consequentemente de exportação. E outros requisitos subscritos pela empresa, né? Então, a empresa deixa em aberto aqui que ela pode criar leis próprias, né? Leis internas, né? De, por exemplo, que a empresa ela vai cuidar da fauna, né? Dos animais ali que estão presentes naquela usina, que a empresa ela vai fazer uma destinação correta, né? Por exemplo, dos répteis que, porventura, né? Adentrarem a casa das máquinas, né? Que não vão matar esses animais, que eles vão vão ter uma visão com foco também a preservação do meio ambiente, né, de utilizar e, consequentemente, plantar, né, fazer uma floresta de reuso, né. Ainda, né, nós temos ali conhecer os aspectos e impactos ambientais, né, com foco nas relações das suas atividades, buscando, né, obviamente, ali conhecer os seus aspectos e ainda, né, observar, né, os impactos ambientais e aprimorar, né, aqui teve um errinho de digitação, é aprimorar os seus processos e produtos e serviços visando, né, a prevenção à poluição. Quem assinou aqui foi o presidente, o diretor-presidente, o responsável pela organização, que ele, de certa forma, vai buscar, né, vai focar, né, em atender essa política ambiental. Em outras palavras, né, eu vou pedir para vocês observarem aqui, percebam que quando a gente fala sobre política ambiental é uma autodeclaração, tá bem? Enquanto isso, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais de gestão ambiental. Você sabia? O sistema de gestão ambiental nas empresas é uma estrutura com ênfase na sustentabilidade, ou seja, é um conjunto de diretrizes adotadas para a implantação de uma política ambiental que, além de trazer melhorias ao meio ambiente, agrega qualidade aos produtos, serviços e processos da empresa.
Para uma boa implantação, seja na indústria ou prestadora de serviços, inicialmente são analisados os aspectos e impactos, mapeando as atividades da empresa que afetam o meio ambiente, para estabelecer controles e propostas de soluções a fim de minimizar estes impactos ou monitorá-los, para compor assim a política ambiental da empresa. Além disso, as empresas, através de um bom sistema de gestão ambiental, reusam sua matéria-prima e evitam o desperdício, diminuem o consumo de água e energia, adotam sistemas de reciclagem que diminuem o descarte inadequado de resíduos e transmitem a importância da sustentabilidade aos seus colaboradores. Como retorno, a qualidade dos produtos, serviços e processos da empresa aumentam, ela consegue reduzir seus custos com a reutilização de materiais que seriam descartados, além da empresa seguir conquistando novos clientes e fortalecendo os laços com os já consolidados. Mas como começar? Como consolidar as melhorias? As empresas estão cada vez mais em busca de demonstrar seu compromisso e organização com o meio ambiente e com questões sustentáveis. Uma forma de garantir um sistema consolidado e bem estruturado é utilizando a ISO 14001 como seu sistema de gestão ambiental, trazendo benefícios como o aumento da eficiência e produtividade da empresa, minimização do desperdício, melhoria da eficiência energética e muito mais. Então, a gente fala um pouco aí sobre a gestão ambiental, né? Então, eu vou trazer os princípios do sistema de gestão ambiental para favorecer a compreensão da aula e, consequentemente, abordar, né, futuramente aí a aula de sustentabilidade e a ISO 14001. Quando a gente fala sobre os princípios de gestão ambiental, nós estamos falando, né, que assegurar bom sistema de gestão, ele vai assegurar, né, o comprometimento da empresa através da definição da sua política de meio ambiente, como a gente acabou de ver no slide anterior, falando ali da autodeclaração, né, do comprometimento da empresa com o foco no meio ambiente. A empresa deve elaborar, então, um plano de ação para atender, né, os requisitos, né, da sua política ambiental. Então, quando a gente fala ali de atender os requisitos ambientais, da sua política ambiental, deve existir um plano de ação bem determinado, bem delimitado, né, observando prazos, responsáveis, o que a empresa vai fazer e, consequentemente, uma meta de redução dos resíduos e ainda, né, obviamente, que prevendo, né, as possibilidades de falha, né, durante a execução do seu sistema de gestão ambiental. Afinal de contas, o plano de ação ele deve seguir, né, bases ali, preceitos que serão tanto para o atingimento do sucesso, vamos falar assim, do sistema de gestão ambiental, e também as possíveis falhas que isso pode acontecer, que podem gerar ali tanto através de reveses, né, através de situações que a empresa ela deve buscar para aprimorar durante a implantação do seu sistema de gestão ambiental. A empresa, né, deve assegurar ali condições, garantir as condições para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais, implementando também ferramentas de sustentação necessárias. Afinal de contas, quando a gente fala de uma mudança de implantação do sistema de ambiental, deve existir uma mudança de cultura com foco no meio ambiente, né, e certamente ali observando situações primárias da empresa, observando situações que a empresa ela deve se comprometer a cumprir com foco no meio ambiente. Além disso, realizar avaliações quantitativas periódicas de desempenho ambiental da empresa. Quando a gente fala sobre questões periódicas de desempenho ambiental, a empresa pode, por exemplo, determinar ou colocar dias específicos para fazer a avaliação dos seus resíduos, né, da utilização dos seus resíduos. E você pode fazer isso em casa também. A conta de água, você pode observar ali na sua conta de água o seu gasto, a quantidade de água que você gastou, né, a quantidade de energia que você utilizou e tentar, obviamente, né, conforme a medida for necessário, tentar reduzir. Geralmente a gente faz isso com foco na economia, né, no valor da conta. Olha, veio R$300 de energia elétrica esse mês, o mês que vem tem que diminuir para o mês que vem vir um pouco menos. Mas será que se você
desligar aquele estabilizador, ou aquele cursor, ou aquela luzinha vermelha que fica acesa da TV. Isso já não vai ajudar um pouco a reduzir? Né? Se você evitar ali ficar tomando banho quente, que apesar que é bem difícil nesse momento, que é muito calor aqui na nossa cidade, mas se você evitar tomar banho quente, ou usar a máquina de lavar todos os dias, deixar para usar uma vez por semana, 2 vezes por semana, se for o caso, através dessas pequenas alterações, certamente haverá ali uma melhora do desempenho ambiental na sua casa, né, que deve se tornar um hábito nas empresas também. Revisar e aperfeiçoar a política de meio ambiente, os objetivos, né, e as metas ambientais e as ações implementadas para assegurar o que a gente chama de melhoria contínua. Novamente, essa expressão, né, melhoria contínua, melhorar continuamente o desempenho ambiental da empresa. Então, toda vez que a gente fala sobre os princípios de sistema de gestão ambiental, nós temos esses 5 itens aí a observar. As vantagens, né, que uma empresa que tem a gestão ambiental, inicialmente a melhoria da imagem, né, a gente falou bastante sobre isso lá na responsabilidade social, que a melhoria da imagem, ela parte, então, de utilizar, né, a gestão ambiental como um marketing positivo para a empresa. Né, as empresas aí, como a gente já chegou a citar no caso da Natura, por exemplo, na responsabilidade social, quando você compra um produto, ela vem ali com uma caixa feita com material reciclável, já vem ali um marketing embutido, né, para melhorar a imagem da empresa, para que ela consiga, obviamente, se perpetuar como uma marca forte no meio ambiente e também agradável a um público que observa essas questões ambientais. O aumento da produtividade, né, naturalmente, aí, quando a gente fala sobre a gestão ambiental, nós estamos utilizando os recursos melhor e a produtividade, né, ela vai ser abrangente aí a questão da produtividade, mas quando você utiliza o seu recurso de um modo mais racional, certamente ela é um aumento da produtividade. A conquista de novos mercados, né, então alguns países aí, principalmente na Europa e na Ásia, elas exigem, né, das empresas nacionais, das empresas brasileiras, a certificação em meio ambiente, porque já existe uma preocupação, né, das empresas em contratar, né, e comprar materiais do nosso país, que se ele não tiver a gestão ambiental. Através da globalização, principalmente nos anos 90, né, o foco era qualidade, agora o foco é meio ambiente. Eu espero que daqui 10, 15 anos aí seja segurança, saúde do trabalho e, naturalmente, essa engrenagem aí traga responsabilidade social e aí favoreça obviamente, aí todos os sistemas de gestão, e quem vai sair ganhando com tudo isso somos nós, é o meio ambiente, é a comunidade e certamente aí os produtos com qualidade também. Uma gestão ambiental sistematizada, né, isso muitas empresas colocam lá uma etapa de reciclagem, né, que isso na verdade é uma boa ação, mas não é uma gestão ambiental, é uma boa ação, uma boa prática, né? Imaginem vocês aí se a gente fizer na porta da casa de vocês aí o lixo orgânico, o lixo reciclável, né, e aí passa só o caminhão da coleta de lixo comum, né? A gente sabe que a gente tem uma cooperativa na cidade que ela recolhe, né, o lixo reciclável, né, o papel, os vidros, o plástico, né, e fazem isso de maneira muito benéfica para a cidade. Mas aí, se não houver uma separação desses recursos, né, seja pela cidade, ou seja pelo morador, ou seja pela comunidade em si, naturalmente o caminhão de lixo vai acabar levando qualquer resíduo. E na empresa acontece a mesma coisa, se não houver uma separação, o setor que faça essa separação, né, isso vai gerar um retrabalho para todo mundo. Então, cada setor é responsável para fazer a sua gestão de resíduos e, naturalmente, fazer essa destinação correta. A integração da qualidade ambiental e o negócio, né? Focar sempre na qualidade ambiental e os negócios da empresa, gerando melhoria na sua comunidade.
por sua vez, né, nós temos a eliminação dos desperdícios, né, afinal de contas, quando a gente fala sobre gestão ambiental, a gente diminui os resíduos, então diminui os desperdícios também. A produção com menor custo, né, percebo que existe uma diferença em produtividade e produção, e a produção com menor custo é que se você está usando os resíduos de maneira mais correta, se você não está gerando resíduos desnecessários, a produção vai ter um menor custo também. Existe uma segurança legal, afinal de contas, existem leis hoje, né? A gente tem aí vários órgãos de fiscalização e certificação, mas nós temos, como eu falei, o direito ambiental, o direito empresarial, e aí a empresa, se ela implantar a certificação ISO, que é uma chancela, é uma bandeira, é um certificado, naturalmente ela está atendendo à legislação ambiental. Um controle de falhas, né? Gerando redução de impactos ambientais e padronização da produção. Trouxe aqui um exemplo para vocês da empresa Tramontina, que todo mundo já ouviu falar, já deve ter visto tanto panelas como todos os outros itens ali que ela produz, né, além de talheres, enfim. E ela fala sobre o seu sistema de gestão ambiental. Né, é muito bacana, muito interessante, eu gostaria que vocês assistissem para a gente futuramente aí fazer um debate em relação a esse sistema de gestão. A Tramontina acredita que tudo que é feito com carinho é mais especial. Por isso, cuida tão bem de cada produto, levando qualidade, design e inovações para você fazer bonito sempre. Mas não adianta nada fazer bonito com os clientes e não olhar para o mundo à sua volta. É por isso que a Tramontina tem uma política de gestão ambiental sólida e duradoura. Afinal, fazer bonito para a comunidade e o planeta também é muito importante para a gente. Todas as unidades Fabris da Tramontina compartilham esta cultura e vivenciam na prática um exigente programa de gestão ambiental. Elas conciliam produtividade e respeito ao ambiente com o desenvolvimento sustentável e a produtividade. Tudo começa com a formação de equipes internas, encarregadas de identificar fontes poluentes, incentivar a diminuição da geração de resíduos e efluentes, fiscalizar os procedimentos da coleta seletiva, divulgar os programas de educação ambiental, orientar, treinar os colegas e executar as auditorias internas. É uma missão que está no cotidiano dos funcionários e que contagia toda a linha de produção. As diferentes fábricas da Tramontina, com sua alta produtividade e avançada tecnologia, desenvolvem processos industriais que podem causar emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos. Por isso, é um objetivo primordial da Tramontina utilizar racionalmente os recursos naturais e gerenciar suas aplicações ao longo de toda a produção. A Tramontina tem instalados nas fontes geradoras do processo produtivo sistemas de retenção de partículas e lavadores de gases que controlam o lançamento de diferentes emissões poluentes na atmosfera. Assim, antes de serem devolvidas ao ambiente, as emissões atmosféricas são tratadas e neutralizadas. No gerenciamento de resíduos sólidos, o trabalho é imenso. Os resíduos recicláveis gerados na produção seguem para a triagem, onde são prensados e enfardados para a posterior comercialização. Já os resíduos perigosos têm tratamento especial. Eles são depositados no aterro classe 1, o ARIP, uma vala totalmente impermeabilizada que evita a contaminação do solo e das águas. Os rejeitos não recicláveis são enviados ao aterro classe 2, que recebe materiais que não apresentam toxicidade ao ambiente, tais como limalhas de aço, pós de polimento, varrição, lixas e sucatas não recicláveis. Quando chegam ao limite, esses aterros são lacrados e ajustados para recompor o relevo natural, integrando a paisagem e permanecendo em monitoramento constante. A empresa aplica um duplo monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. A Tramontina sabe da importância fundamental da água. Além de fazer captação da água das chuvas, a água utilizada no processo fabril tem tratamento especial em todas as unidades. Após o uso, os efluentes gerados na empresa passam por um processo de clarificação e despoluição para serem devolvidos à natureza limpos e livres de contaminação.
Periodicamente, uma equipe faz coleta de amostras para analisar e verificar qualquer alteração. Grande parte dessa água é reutilizada nas diversas unidades da empresa. O reaproveitamento de materiais no processo industrial é significativo. Um bom exemplo é a queima de resíduos de madeira nas caldeiras, que geram energia térmica para ser reaproveitada em vários setores da empresa. A Tramontina mantém áreas de preservação permanente, algumas ainda sem a intervenção humana, com belos recursos naturais. E outras áreas em fase de recuperação, com o plantio e o manejo de espécies nativas. É o compromisso com o ambiente e a responsabilidade social. Todo esse cuidado resultou na certificação ISO 14001, que valida e comprova a qualidade do sistema de gestão ambiental utilizado pela Tramontina. A Tramontina tem um sistema de gestão ambiental consciente e responsável para a proteção dos homens e da natureza, da vida deste planeta e das futuras gerações. Esse é o nosso jeito de fazer bonito sempre. Então, esse vídeo, né, ele demonstrou aí todas as vantagens, né, que a gente abordou aqui ao longo desses últimos 2 slides, e obviamente percebam, né, que existe uma conotação de um marketing em cima da marca, em cima da empresa. Afinal de contas, se eles fizeram tudo isso e foram certificados, obviamente que eles precisam falar e, consequentemente, informar a comunidade. Acredito que vocês já não tinham assistido esse vídeo, acredito que vocês não tinham visto esse vídeo, mas eu certamente... a gente associa, né, além do produto de qualidade, uma empresa responsável com o meio ambiente também. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a todos que estão incentivando e contribuindo aí para o estudo remoto. Fico à disposição de vocês, eu deixo aqui o meu e-mail, estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês. Assim que vocês quiserem e precisarem, também podem entrar em contato comigo. Obrigado, até breve, até a próxima aula.